Olá, tudo bem? Esse vídeo que eu vou fazer agora, Espírito Perturbador, parte 1, já é a terceira ou quarta vez que eu faço ele. A quarta vez que eu faço ele e parece que está havendo um empecilho, não está dando certo, mas ele é um pouco longo, eu vou fazer em duas partes, sendo que a segunda parte deu certo e já está no YouTube. Espírito perturbador. O engraçado é que muitas pessoas afirmam ver vultos, ouvirem vozes, coisa desse tipo aí, né? Então, e também tem muitos pastores, exorcistas, que vivem aí expulsando os demônios, é coisa do seu conhecimento, é coisa do nosso conhecimento. Mas vamos a um versículo bíblico chave. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14 e 15. Diz assim: E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é muito, pois que também os seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, a fim dos quais será conforme as suas obras. A gente vê que os ministros do Satanás, que o próprio diabo, Satanás, ele se disfarça em algo, para poder aí estar zombando. Então a gente vê também que existe hoje muitas pessoas, muitas coisas disfarçadas. Por exemplo, tem pessoas que disfarçam aí de Papai Noel, Bom Velhinho, né? E atrás do Bom Velhinho você vai encontrar aí coisas terríveis, pessoas que você possa imaginar. Tem muitas pessoas também hoje que vêm fantasiado de consertador de televisão, consertador de internet, coisa dessa forma aí, e acaba entrando nos lares e roubando e tantas outras coisas. Então, existem muitas pessoas fantasiadas de ovelhas, mas no fundo são lobos devoradores. Então, não Paulo, o apóstolo Paulo, Shaul, ele, quando ia indo para Damasco a fim de prender as pessoas do Salvador, ele foi surpreendido pelo próprio Senhor, que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Você conhece essa matéria. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: Saulo, Paulo, ou Shaul, como você queira entender, ele viu a luz e ouviu a voz. Ele viu a luz e ouviu a voz. E os que estavam com ele somente ouviram a voz. Então, no mundo espiritual, os espíritos que trazem mensagem, os espíritos, você vê no meu vídeo aí, o outro sentido, você vai perceber que eu vou estar falando a respeito disso, os espíritos que trazem as mensagens, os espíritos que perturbam, os espíritos que vivem ao nosso redor, muitas vezes eles mostram alguma coisa para nós. E quando esses espíritos mostram, ele mostra para quem ele quer mostrar, na hora que ele quer mostrar, do jeito que ele quer mostrar, e não é para quem quer, certo? Então, muitas vezes pode até estourar uma bomba ao seu lado, e somente você ouvir, ninguém ouvir. Também você pode ver pessoas, você pode ver grande coisa do seu lado. Então, e às vezes somente você vê isso, ou algumas pessoas veem. No mundo espiritual, as coisas são assim, né? As coisas são assim. E engraçado que um espírito perturbador, certa vez, pegou Saul. Você lembra? Saul, aquele que foi o antecessor de Davi. Saul foi apegado por um espírito e ele era perturbado, muito perturbado pelo espírito, né? E também os apóstolos, quando eles estavam ali no barco, em pleno mar, os discípulos, quando o Senhor se aproximava, eles ficaram com muito amedrontado, com muito medo. Eles cuidaram ser um fantasma, ser fantasma. Mas espera um pouquinho. Será que eles tinham medo de fantasma?
Será que os discípulos tinham medo de fantasma? É engraçado isso, né? Eu acho que tinha. Agora, eles conviviam com o Senhor há alguns tempos, eles estavam com o Senhor, vivendo com o Senhor. Como, por que que eles tinham medo de fantasma? Será que o Senhor não tinha dito para eles que fantasma, que visões de outro mundo extraterrestre, coisas assim, não existia? Então, antes de mais nada, eu quero dizer para você que extraterrestre é tudo aquilo que não é da Terra, tá? Um anjo, tudo isso é extraterrestre. E os espíritos desencarnados, os espíritos aí, que eles são também extraterrestres, tá? Então, então o Senhor deveria ter dito para eles que não existia isso. Mas se o Senhor não disse, será que existia? Eles acreditavam que existia, né? Então eu vou deixar esse pensamento para você, tá? Mas assombração na minha forma de ver, tem pelo menos dois significados. Sombra, ou seja, parecido com algo que coloca medo ou coisa que anda escondida e quando não esperamos somos surpreendidos, tá? Coisas que colocam medo. Por exemplo, às vezes você vai andando e você vê um toco, você vê uma árvore, uma sombra qualquer, aí você fica amedrontado. Será uma pessoa? Será um animal? O que será aquilo? Será coisa de outro mundo? Coisa do tipo. Aí você fica pensando, será que é isso? É uma sombra que bota medo. Agora, ainda existem sombras, aquelas pessoas que andam na sombra de outras pessoas. Por exemplo, é, trabalhadores aí fantasmas, né? Você vê muito na televisão a respeito de trabalhadores que não existem, trabalhadores fantasmas. E também você vê também aquelas brincadeiras de sombras, né? Passava na Globo antigamente, eu ri muito a respeito daquilo lá. Sombras, as pessoas andavam na sombra de outras pessoas. Então, tem muitas pessoas aí que andam como se fosse alguém. Então, ele anda na sombra de outras pessoas. Já fantasma, a palavra fantasma mesmo, ela vem da palavra fantasia, ou algo perigoso. Pode ser aí ovelha, como eu já disse, lobo fantasiado de ovelha, coisa dessa forma aí. Já a visão, é o que nós estamos falando dela, a visão pode ser também dividida em ideias próprias. Tem pessoas que têm visão de trabalho, têm visão de alguma coisa, né? Então, visão é interessantíssimo. A pessoa ter uma visão de um trabalho, visão de uma obra que ele vai fazer, de uma engenharia, coisas assim. São visões. Mas a visão que eu quero estar falando para você é uma visão espiritual, aquela que você pode ver no meu vídeo Sexto Sentido, aquela que os espíritos tentam, de uma forma ou de outra, estar avisando você numa forma que você acredita. Se você acredita aí que uma colher cai no chão, uma vassoura atrás da porta, um besouro, ou um passarinho, um beija-flor, sei lá, uma borboleta, em sonhos. Então, os espíritos, de uma forma ou de outra, ele tenta estar aí avisando você, e também os espíritos mal tentam aí estar perturbando a gente, não somente através de pesadelos, mas através de reais mesmo. Por exemplo, os espíritos perturbadores podem usar pessoas como entrou ali naqueles gadarenos, a vida deles tornaram um inferno, aqueles que viviam ali no cemitério, né? Os gadarenos que viviam no cemitério, o Senhor expulsou os espíritos deles, mandando para os porcos. Ali havia milhões de espíritos dentro daquelas pessoas, e que a vida daquele homem era terrível. E as escrituras deixam bem claro que quando um espírito sai, ele vai e ele volta. Se ele encontrar espaço, lugar vazio, adornado, bonitinho, ele traz mais 7 com ele, e a vida dessa pessoa torna piores do que antes. Mas existem pessoas que são possuídas. E essas pessoas possuídas também acabam virando perturbação para você. É que muitas pessoas têm aí filhos, têm tios, têm parentes que acabam perturbando a vida da gente,
perturba, inferniza a vida da gente de tal forma. Então, são espírito perturbador dentro dessas pessoas. Então, os espíritos perturbadores, eles podem tanto vir desencarnado, como eles podem vir também encarnado. Então, essas são as visões que eu quero falar para você. Mas o pior de tudo é ser perturbado. Tem pessoas que são perturbadas e perturbadas. Então, você pode se livrar dessas perturbações se você quiser, buscando aí expulsar, resistir a própria Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós, disse Tiago, né? Então, veja o outro vídeo meu aí, Espírito Perturbador 2, que eu estarei aí trazendo para você uma história muito interessante. Até lá.